Imagine que você estuda numa escola com um garoto bastante estranho. Agora imagine que por algum motivo estranhos rumores começam a vagar pela escola. É isso que nós vamos ver na segunda parte de Dysmorphos. Dysmorphos é um mangá que compila todas as histórias do Junji Ito. Então sim, igual na primeira parte que eu trouxe desse mangá, vai ter histórias que eu já trouxe aqui pro canal. Nessa segunda parte vão ter duas histórias novas que eu ainda não trouxe, então se você quiser pular rapidamente para elas, eu vou deixar o tempo delas aparecendo aqui do lado. Dessa vez são duas histórias novas, as outras são histórias que eu já trouxe aqui pro canal. Então eu digo que se você não quiser ficar sabendo de um rumor perturbador, eu digo pra você curtir o vídeo, inscrever no canal, comentar o que você está achando dessas histórias aqui. Também diga qual é a história que você mais gostou dessa coletânea inteira. Eu também vou deixar aqui na descrição o link da Bruno Mangás, para vocês conhecerem a loja dela, que é uma loja que está dando bastante força aqui pro canal, principalmente com mangás importados que eu ainda vou trazer aqui pro canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo pra vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com o nosso protagonista, a Riei. A Riei, ela fala que ela tem uma amiga, a Yuko, e por algum motivo, de um tempo pra cá, a Yuko começou a ter problemas pra falar, como se ela tivesse com a língua presa. Então ela não falava muito, até um dia que ela simplesmente parou de ir pra escola. Preocupada, a Riei decide ir até a casa da Yuko, pra ver se ela tá bem, se ela ficou doente. Quando ela chega lá, ela descreve que a casa deles, por ter um canto que é bastante úmido, não pegar tanta luz solar, sempre aparecem algumas lesmas ali. Então quando ela chega, eles estão matando essas lesmas. Ela vai até o quarto da Yuko, só que a Yuko, por algum motivo, ela tá com uma máscara e ela tá com a mão na boca, como se tivesse alguma coisa na boca dela. Tanto a Rie como a mãe dela tentam ver o que tá acontecendo, só que a Yuko fala pra todo mundo ir embora porque ela tá bem. No outro dia, a Rie decide ir na casa da Yuko de novo pra ver se ela tá bem. Só que quando ela chega lá, a mãe da Yuko sai completamente assustada. E é quando ela descobre que tem simplesmente uma lesma saindo da boca da Yuko. Ela fala que ela não sabe explicar por que aquela porcaria estava na boca da menina. Ela falou que simplesmente apareceu. Até que num total momento de surto, a Yuko decidiu cortar aquela lesma fora. Só que por algum motivo, aquela lesma sempre voltava. Completamente desesperado e sem saber o que fazer, o pai da Yuko ele tem uma ideia inusitada de como eles podem se livrar dessa lesma. Eles decidem pegar uma banheira e encher ela de sal e falar para Yuko mergulhar naquela banheira de sal. Acontece que ela acaba fazendo isso, só que ela acaba sumindo lá de baixo. Quando o pai dela vai tentar pegar ela, ele só consegue tirar as roupas dela. E desesperado procurando a Yuko, ele percebe que o corpo dela simplesmente dissolveu, só sobrou a cabeça dela. Eles tentam reidratar ela, só que não adianta. E aquela lesma ainda sai da boca da Yuko. E a Riei conta que até hoje, se você for na casa dela, você vai encontrar a cabeça da Yuko no meio do jardim com aquela lesma. A história começa com o nosso protagonista, a Momoko. A Momoko ela é uma professora, ela tá voltando para casa depois do trabalho quando alguém acaba jogando um balde com alguma substância grudenta nela. Ela fala que mesmo ela tentando de tudo para limpar aquela gosma, ela não conseguiu eliminar 100%, tanto que ela teve até mesmo que cortar o cabelo dela. No outro dia ela vai para a escola, as crianças até zoam um pouco que ela tá parecendo um homem por causa do cabelo curto. Enquanto ela comenta com uma outra professora que ela não sabe quem que fez isso, a gente descobre que ela tem um aluno que é um pouco problemático, que é o Chikara. O Chikara, ele bota medo nas crianças, ele é agressivo com as crianças, ele rasga todos os desenhos que as crianças fizeram ali na sala delas e tal, ele é bastante problemático. Até que um dia ela encontra com a mãe do Chikara, que foi buscar ele. Tentando entender por que o Chikara é assim, ela começa a conversar com a mãe dela e ela comenta que enquanto ela tá falando, relatando tudo isso sobre o Chikara, aquela mulher parecia não ter expressão nenhuma ao que estava acontecendo. Isso era pra lá de estranho. Acontece que quando ela chega na casa do Chikara, nós descobrimos que aquela mulher na verdade é a tia do Chikara. E por algum motivo a mãe do Chikara tá bastante molhada. A Momoko então entra na casa do Chikara, ele relata a mesma coisa que estava falando para a tia dele. A mãe fala que o Chikara ele é bastante assim, extrovertido, tem bastante energia e tal. E o mais bizarro que a Momoko comenta é que igual a tia dele, ela não estava tendo expressão nenhuma ao que estava acontecendo, é como se ela não tivesse reação mais. No outro dia, a Momoko ela tá lá cuidando das crianças, quando uma das crianças fala que o Chikara levou uma criança para um outro canto.
E é quando nós percebemos que o Chikara arranhou completamente a cara daquela criança, deixando ela completamente machucada. Por conta disso, obviamente, o Chikara acabou sendo expulso da escola, só que mesmo assim ele sempre voltava para a escola. Até um dia que ele acabou seguindo a Momoko até a casa dela. Quando ela chega na casa dela, o pai dela chegou ali para visitar ela. Como o pai da Momoko é médico, ele decide analisar a pele do Chikara, porque ela é bastante estranha. Ele não sabe dizer o porquê, só que ele fala que a pele dele tá bastante fininha, tá bastante assim quebradiça. Então ele fala até para ela comentar com a mãe do Chikara para levar ele num dermatologista, que talvez isso seja alguma espécie de doença rara. No outro dia ela leva o Chikara até a casa da mãe dele, tal, explica que ele seguiu ela até a casa dela. E é quando nós descobrimos o que de fato está acontecendo com o Chikara. Acontece que quando ele chega na casa dele, tanto a mãe como a tia usam o menino para fazer uma espécie de experimento, cobrindo ele com uma substância bastante dura, digamos assim. E é por isso que ele tem a pele tão quebradiça. Todos os dias elas estão passando aquilo nele e arrancando aquilo da pele dele. Por isso que a pele dele é daquele jeito. Só que por algum motivo, sempre que elas tentam fazer esse teste, esse experimento nunca dá certo. No outro dia, a Momoko tá indo para casa dela quando ela percebe que também, de novo, tem alguém jogando um balde com uma substância numa outra pessoa. Percebendo que talvez seja a mesma pessoa que fez aquilo com ela, ela começa a perseguir e consegue capturar aquela pessoa. E é quando ela descobre que é a tia do Chikara. A tia do Chikara explica tudo o que está acontecendo sobre esses experimentos e tal, o que está acontecendo com o Chikara, e que ela simplesmente dá um jeito de se livrar daquilo, só que ela não sabe explicar exatamente o motivo, ela acaba jogando nas pessoas. Enquanto ela está falando isso para Momoko, nós percebemos que tem alguém com uma espécie de jaquetão preto que se aproxima das pessoas, e quando abre aquele jaquetão, as pessoas fogem dela. A Momoko, sabendo de todo esse histórico que ela tá maltratando o Chikara, ela tenta ajudar, só que a tia do Chikara não quer que ela se envolva nisso. Só que é quando aquela mulher de jaquetão acaba pegando uma pedra e acertando na cabeça da Momoko. A Momoko então acorda na casa da mãe do Chikara quando elas estão produzindo esse experimento novamente. E é quando a mãe do Chikara explica o que eles estão tentando fazer. Ela fala que o pai do Chikara ele era um cientista incrível e ele desenvolveu uma espécie de fórmula para a vida eterna, uma fonte da juventude praticamente. O problema é quando ele viu o resultado disso, ele ficou tão aterrorizado que ele acabou morrendo de ataque cardíaco. Só que enquanto o marido dela achou isso totalmente repulsivo, ela achou uma coisa incrível, então ela só quer replicar isso no Chikara. Acontece que ela não está conseguindo fazer dar certo igual ela fez com ela. Acontece que enquanto ela está comentando isso, ela está com uma espécie de água meio corrosiva e ela acaba deixando cair por um descuido. E no meio do desespero, ela acaba saindo da pele dela. Ela revela que é essa a revelação bizarra que o marido dela ficou tão assustado que acabou morrendo. A fonte da juventude é fazer você se desligar da sua pele. Ela tem um vaso ali onde ela reidrata a pele, né? Porque a pele não pode ficar sem o corpo, porque senão ela iria, né, ressecar. E ela também não pode ficar sem a pele. Por isso que todas as vezes que ela apareceu, ela estava completamente molhada, que ela tinha acabado de reidratar a pele dela. Só que no meio da discussão, ela percebe que aquele ácido corrosivo não danificou a pele dela. E só então ela percebe que aquele não era o produto que ela estava precisando, por isso que estava dando sempre errado. E é só quando ela percebe que a tia do Chikara estava adulterando o produto, por isso que o resultado nunca dava certo. E no meio dessa discussão, o Chikara ele encontra o produto real. Só que em vez de entregar para a mãe dele, ele acaba jogando na pele dela, destruindo completamente a pele dela. Por conta disso, a mãe do Chikara fica completamente revoltada e começa a arrancar a pele da tia do Chikara, que também tinha sido envolvida nesse experimento, para ficar com ela agora. Percebendo que a mãe estava maltratando a tia, que era a única pessoa que de fato cuidava dele, o Chikara protege a tia, arrebentando os tendões da mãe dela. Enquanto a tia do Chikara pede desculpa, falando que ela nunca quis isso, ela sempre foi uma vítima ali, a Momoko acaba desmaiando em meio àquela loucura. A história começa com o nosso protagonista, o Souichi. O Souichi ele tá na casa dele vendo uma revista de moda quando ele vê uma modelo que é bastante sinistra. Nós então vamos para a escola dele, onde nós conhecemos duas garotas, a Madoka e a Midori. Tanto a Midori como a Madoka, elas têm uma espécie de rixa para conquistar um dos garotos mais bonitos ali daquela sala, então elas têm essa espécie de rixa.
Acontece que um dia esse garoto ele acabou indo parar no hospital porque ele estava sentindo uma dor na barriga muito forte. E nós descobrimos que foi o Soul Witch com aqueles poderes mágicos dele que fez tudo isso acontecer. Um tempo depois, estranhos rumores sobre o Soul Witch começam a aparecer. Por exemplo, é que ele começou a jogar um esporte ali bastante assim, difícil de ser jogado, até porque você tem que ter digamos assim, um porte bastante avantajado para jogar ele. E elas até ficam bastante surpresas, porque o Soul Witch parece que não tem gosto por porcaria de esporte nenhum. Um tempo depois aparece outro rumor sobre o Soul Witch falando que ele é primo de um cantor de uma banda mega famosa, e por isso todas as meninas da sala dele vão até ele na intenção de conseguir um autógrafo pra ela, saca? Então o Soul Witch fala que ele vai conseguir esse autógrafo. Só que a gente percebe que tudo isso é só uma brincadeira do Soul Witch. Um tempo depois, a Midori ela vai visitar o garoto, né, que está treinando na escola, e quando ela chega lá, ela percebe que a Madoka já estava lá visitando ele. Ela pergunta depois como que ele tá, ele fala que tá bem e que logo ele vai receber alta, então ele já vai poder voltar para a escola. Acontece que um dia a Midori, enquanto ela tá fazendo ali os serviços da escola, ela acaba percebendo o momento em que o Soul Witch tá meio que soltando esses bizarros rumores sobre ele. Acontece que um dia, quando ela tá na sala de aula, o rumor que se espalhou dessa vez é que ela e o Soul Witch estão namorando. Ela fala que isso não tem nada a ver, que foi só um rumor que o Soul Witch espalhou, e que não só isso, todos os rumores que estão aparecendo sobre ele é ele mesmo que tá vazando, inclusive que ele é primo desse cantor famoso. O Soul Witch fala que não, que é mentira dela, que ele até mesmo tem o autógrafo ali para provar. Só que quando todo mundo pega para ver aquele autógrafo, na verdade, aquilo ali é extremamente falso, tanto que ele até errou o nome do cara. Acontece que um tempo depois, um pôster de uma modelo pra lá de bizarra apareceu ali na sala da escola e ninguém sabe quem foi que colocou aquele pôster lá. E com isso também apareceu o rumor de uma mulher que tentou capturar 3 alunos ali na escola, falando que iria devorar eles. O professor depois vai e fala que isso é tudo rumor, não tem nenhuma mulher que sai por aí caçando pessoas para devorar, né? Só que na dúvida é bom eles não andarem mais sozinhos, então é sempre para eles andarem em grupo. Um tempo depois, a Midori tá com outras meninas observando aquele garoto, né, jogando bola, e é quando uma delas comenta que a Madoka tá mais próxima do que ela, tá chamando mais a atenção daquele garoto. Ela fala que por algum motivo a Madoka começou a aparecer com os cabelos mais bonitos, com a pele também mais bonita, e rumores dizem que ela tá se banhando em um pântano que tem ali, porque segundo esses rumores, se você mergulha naquele pântano, você consegue aumentar e muito a sua beleza. A Midori, a princípio, ela não acredita nisso, porque é tudo, né, uma espécie de lenda urbana, saca? Acontece que por causa dessa rivalidade que ela tem com a Madoka, ela decide arriscar. Ela vai um dia então lá e quando ela vai mergulhar naquele pântano, o Soul Witch aparece ali e começa a tirar várias fotos dela, falando que ele espalhou esse rumor e não acreditou que ela seria tão estúpida ao ponto de cair nesse rumor. Acontece que quando ele tá tirando fotos, alguma coisa acontece. E é quando no meio daquele pântano sai a modelo fotográfica, que fica extremamente irritada com o Soul Witch por ele estar tirando fotos dela sem a permissão. A Midori, ela saiu correndo de lá, ela nem parou para ver o que aconteceu com o Soul Witch, mas ela espera que ele esteja bem. A história começa com a nossa protagonista, a Riko. A Riko, ela conta que desde criança ela tinha um medo terrível que era de perder o pai dela. Então, ela sempre cresceu com esse medo. Os anos passaram, ela acabou se casando com um rapaz. A Riko comenta que a família dele era bastante seca, digamos assim, com relação a ela. A única que tratava ela bem, além do marido, era a irmã mais nova dele. Ele apresenta toda a casa ali dele, até apresenta a bisavó e o bisavô dele, só que eles não falam nada. Um tempo depois, a Riko ela tá ali na casa cuidando das coisas quando ela vê um fantasma. E quando ela pede ajuda pro biso e pra bisavó do marido dela, ela repara que por algum motivo eles estão com um pouco, digamos assim, a imagem um pouco transparente. Mais tarde ela comenta isso com o marido dela, só que ele fala que não era um fantasma, era só a trisavó dele. E ele fala que depois de um tempo ela vai entender o porquê que isso acontece. Acontece que um tempo depois, o avô do marido dela acabou morrendo, então todos vão ali no funeral dele. Acontece que no funeral todos começam a rezar, fazendo com que a imagem do avô dele apareça, uma imagem física e palpável.
Mais tarde, o marido da Riko até comenta que isso daí é uma forma de tradição que a família dele tem de meio que superar o luto. Eles chamam isso de imagens opacas, alguma coisa assim. Ele fala que essa imagem ela fica com você por tempo suficiente até que você consiga superar o luto daquela pessoa. E depois de um tempo, aquela imagem simplesmente desaparece. Ela até pede para meio que fazer isso com o pai dela quando ele morrer, porque esse é um dos maiores medos dela. Ele fala que ele pode até tentar conversar com os pais dela, só que pelo pai dela não ser da família deles, eles são totalmente contra. Não importa o quanto que ela se esforce, o quanto ela tente provar o valor, eles continuam sendo bastante secos com ela e ela não entende o porquê. E no meio desse desespero nós descobrimos que até mesmo a irmã mais nova do marido dela, que é bastante gentil com ela, nós descobrimos que ela também já morreu há muito tempo. Enquanto a Riko tentava fazer de tudo para provar o valor para a família do marido dela deixar ela fazer isso com o pai dela, ela descobriu que o marido dela estava saindo com uma outra mulher. Quando ele chega em casa, ela confronta ele sobre isso e a princípio ele não quer falar para ela, mas é quando ele simplesmente estoura. Ele fala que ele tem que seguir em frente porque a Riko morreu há muito tempo atrás. Ele fala que em um desses dias, quando estavam perto de se casar, ela acabou se envolvendo em um acidente e morreu. E ele fala que ele ficou por muito tempo implorando para a família dele para ele poder trazer a Riko de volta depois de um tempo. Só que agora ele tem que simplesmente seguir em frente. A Riko ela fica completamente inacreditada disso, isso não pode ser real. Só que já que ela é uma imagem opaca e logo ela vai sumir, ela decide passar os minutos finais com o pai dela. A história começa com o nosso protagonista, o Koichi. O Koichi, que é o irmão mais velho do Souichi, ele fala que de um tempo pra cá o Souichi tem agido de maneira estranha, ele não tem falado muito nem mesmo se alimentado. A única coisa que ele dizia era Tomiya. O Koichi um dia ele chega no quarto do Souichi e percebe que ele está embaixo das cobertas conversando com alguém. E quando ele tira a coberta ali para ver com quem ele está falando, ele está conversando com uma senhora idosa. E o Souichi fica bravo porque ele interrompeu a história da velha Tomiya. E nós descobrimos que o Koichi estava contando essa história justamente para Tomiya. E sabendo de tudo isso, a Tomiya pergunta se ela pode conhecer o irmão mais novo do Koichi. E ele fala que sim. E é dessa maneira que acaba a história de Dysmorphos. A história de Dysmorphos, ela tem cada conceito interessante de trabalhar que você fica imaginando como que o cara, o Junji Ito no caso, ele pode ter pensado em produzir ideias dessa maneira. Como eu falei, algumas das histórias aqui eu já trouxe aqui no canal, então a maioria delas, na minha opinião, não mudou, né? Não tem nada que eu queira acrescentar ou tirar de alguma delas que eu já trouxe aqui no canal, mas das duas que eu trouxe novas aqui do canal, vai ser a que eu vou desenvolver um pouco mais do que eu achei delas. A garota com a lesma na boca, né, a garota lesma, eu já tinha visto imagens dela, né, na internet. Eu fico bastante curioso para saber qual seria o conceito da história. E ela é aquela típica história do Junji Ito. Eles estabelecem o conceito. Ó, na casa dessa menina tem bastante lesmas. Por algum motivo, a menina começa a falar meio torto, meio difícil, meio errado. Depois ela simplesmente para de falar e depois a gente descobre que tem uma lesma por algum motivo na boca dela. Então é bastante interessante. E o Junji Ito até comenta nessa antologia aqui como ele desenvolveu a história dessa mulher, dessa garota lesma, né? E ele falou que um dia ele estava olhando para o espelho e ele viu que a língua dele se comportava, entre muitas aspas, como uma espécie de lesma. Então ele desenvolveu essa ideia. Se não me engano, essa história da garota lesma até mesmo teve uma adaptação em anime naquele Junji Ito, Histórias Macabras do Japão, se não me engano, que foi produzido pela Netflix. Eu não assisti esse anime porque não falam muito bem dele, mas eu fiquei curioso para ver essa história como que ela foi adaptada. E é incrível, saca, essa história, porque recentemente na CCXP a Propaganda King conseguiu trazer o Junji Ito aqui pro Brasil pela primeira vez, né? E eles fizeram um concurso de cosplay. Eu não sei exatamente o que você ganharia, mas eu sei que a garota que ganhou, ela fez um cosplay muito incrível da garota da lesma. Até tem umas fotos aí pra vocês verem que o cosplay dessa mina ficou muito incrível, saca? A história do Souichi foi a que fez eu abrir um sorriso no rosto, porque eu lembro que eu comentei em alguns vídeos passados, principalmente na história de As Egocêntricas Maldições de Souichi, que tem uma espécie de Junji Ito verso, saca? Tem um universo ali do Junji Ito. E
acreditava eu que era apenas uma coincidência. Ah, tem esse personagem que aparece nessa história, ele aparece nessa outra aqui, saca? Então eu acreditava que era só uma teoria, mas não. Com essa história do Jujutsu, do Soul Eater, a gente percebe que de fato os universos meio que coexistem. E eu fiquei bastante curioso para ver como que seria, digamos assim, a dinâmica do Soul Eater com a Tomy, saca? Porque ambos têm poderes sobrenaturais, então seria interessante ver os dois juntos, saca? Não sei se numa história juntos ou um contra o outro, porque o Soul Eater, eu não sei como que funcionaria no caso da Tomy. Só que o Soul Eater, ele tem aquela brincadeira dele, que ele quer atenção, mas quando se dá atenção ele recusa. Então eu queria saber como que seria a dinâmica dele com a Tomy, sendo que a Tomy é basicamente obcecada por atenção, tanto que termina a história com ela falando, pô, fiquei interessado nesse seu irmãozinho, saca? Então eu gostaria muito de ver esses dois contracenando, como que seria a dinâmica dos dois. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história, o que vocês acharam de Dysmorphos? Não esqueça de deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo, comentar também o que vocês acharam, qual foi a história que vocês mais gostaram de Dysmorphos. Também compartilhe esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.